Ideias têm consequências. Esse é o título do livro de Richard Weaver, que detalha sobre a decadência do homem, a sua perda de fé, de esperança, de cultura, de inteligência. O documentário A Queda do Ocidente é um vídeo que sintetiza como o homem entrou nesse processo de decadência, nesse processo de corrupção de sua própria alma. Esse documentário te informará sobre a queda do homem, como ela se desenvolveu, quais são os processos históricos e filosóficos que levaram a essa decadência. E claro, também haverá uma proposta de solução que é elaborada pelo próprio Weaver, mas com alguns parênteses que nós iremos fazer no decorrer desse vídeo. Por isso, fique até o final e veja como o mal é extremamente inteligente, estratégico e coerente na hora de elaborar seu plano de dominação e como tudo faz exatamente sentido. Esse vídeo, ele é, querendo ou não, inspirado tanto no livro de Richard Weaver, quanto no curso do Guilherme Freire sobre História da Igreja, em que há módulos especiais para a decadência do homem moderno e todas as ideologias que auxiliaram nesse processo de corrupção. Uma coisa interessante que o Weaver mostra pra gente é que a filosofia, as ideias não estão desassociadas da realidade. Então, ideias têm consequências, é autoexplicativo. O que é pensado por pessoas, o que é racionalizado por elas, é, em geral, praticado na realidade. Ou seja, o mundo das ideias não está desassociado do mundo sensível, para usar uma linguagem platônica. Uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, o nacionalsocialismo teve sim teorização, o comunismo teve uma teoria, o liberalismo teve uma teoria. Tudo foi pensado, nada ocorreu do nada. Não existe algo 100% prático. Sempre há um pensamento abstrato por trás e as ideias acabam levando a consequências. Então você verá uma crítica ferrenha à modernidade e provavelmente vai se surpreender com várias coisas que eu direi aqui ao decorrer do documentário. Você se questionará sobre os próprios pensamentos que você acha que são contra o modernismo, que são mais sofisticados, mas na verdade fazem parte desse todo que foi construído gradativamente desde a era medieval. Então realmente não é um advento do século XXI, desde o século XIII isso já veio sendo construído. Então é bom pontuar isso para iniciarmos essa nossa aventura diante da história e filosofia do Ocidente. Um ponto muito abordado no livro é o progressismo histórico. Isso quer dizer o quê? O homem contemporâneo, ele acha constantemente que está em pleno avanço, que ele é o ser mais moral que já existiu, que tudo no passado é ruim, a modernidade supera todas as coisas. Então ele acredita que a história estará em constante evolução em um bom sentido. Então hoje sempre será melhor que o ontem. O amanhã sempre será melhor que o hoje. Então ele ignora elementos históricos, elementos passados, ele não se importa com seus antepassados, com sua história, com o que escreveram, se já houve algo bom no passado. Ele é um ser meramente presente, meramente atual. E qual o problema do progressismo histórico? Bom, o problema dele é que ele perde o parâmetro de julgar o que é melhor que o outro. Porque o hoje é melhor que o ontem, o amanhã é melhor que o hoje. Então hoje
Será que hoje é evoluído, que hoje é positivo, será retrógrado, será ultrapassado, será ruim, será preconceituoso no amanhã. E o amanhã será o novo tempo bem-sucedido. Mas só que o depois de amanhã considerará o seu anterior retrógrado, assim como o anterior, o hoje. Então você vai fazendo esse ciclo lógico e você vê que não tem um grau de comparação, não existe um melhor, não existe um pior. Não há uma diferença entre o pior tempo da história e o melhor tempo da história, porque não faz sentido fazer esse julgamento. Você estará numa eterna evolução, num eterno progresso, onde você não sabe se está progredindo. Porque daqui a 50 anos será melhor que hoje, as pessoas serão melhores que hoje. Esse é o erro do progressismo. O progressismo histórico, ele ignora elementos passados, ele ignora ensinamentos culturais, valores que foram passados de geração em geração e preserva justamente o agora. O agora é o que importa. E o agora se transformará em passado, e aí o que importará é o depois. O depois vai se transformar em agora, e o depois se transformará em agora, e assim continuamente. Então ele perderá o próprio critério, ele perderá o próprio sentido de julgar o progresso, de julgar a melhoria da sociedade. E será que um século, um tempo é realmente melhor que o outro? O século XX seria melhor que a era da Idade Média? Bom, o século XX teve comunismo, genocídio, nacionalsocialismo. Talvez no âmbito bélico e tecnológico realmente seja superior. Mas será que é superior porque na era medieval teve uma base intelectual que formou grandes pensamentos, grandes teorias que deram base para novas tecnologias futuras, ou seja, novas tecnologias só surgiram porque existiam velhas tecnologias, porque existia um fundamento? Einstein seria melhor que Newton? Qual o critério? Porque Einstein só conseguiu construir o que construiu porque ele tinha uma base da física. Se ele não tivesse a física clássica, se ele tivesse que começar a física do zero, ele provavelmente não seria o Albert Einstein, não seria alguém que identificou a teoria da relatividade. Então ele precisou do Newton, ele precisou de toda a física clássica para construir sua teoria. O ser humano sempre está associado ao passado. Você precisa do passado, você precisa dos ensinamentos passados. Não há esse tipo de relação onde o presente é o que importa e só tem presente e a gente descarta o passado. Dá para concluir com o progressismo que o ser humano que despreza seus ancestrais eventualmente desprezará seus sucessores. E claro que não é só o progressismo que faz parte de toda essa equação e o progressismo acabou com o Ocidente. Não. Vamos lá para uma era medieval com o nominalismo. O nominalismo é um dos maiores males, em termos filosóficos, da humanidade. Ele ganhou força com Guilherme de Ockham, filósofo medieval, que defendia que não existiam universais. Todos os entes eram particulares. E o que quer dizer isso? Bom, imaginemos um carro. Esse carro ele tem uma forma, certo? Então você tem uma essência pela qual você identifica que ele é um carro. De modo que você pode ter um Fusca, uma Ferrari, um Toyota, seja o que for. Você pode ter um carro vermelho, branco, prata, dourado, preto, azul, cor-de-rosa. Você pode ter qualquer tipo de carro, mas você identificará que é um carro. A natureza não irá mudar. Então é uma teoria universalizante da essência dos carros. Existe também o universal da natureza humana. Existe o universal para as coisas que existem, para as substâncias. Ao menos é assim que já tinha identificado o próprio Aristóteles. Só que o Ockham, ele vai deturpar isso e falar que não existe universal. E se não existe universal, também não vai existir efetivamente verdade. Afinal, a verdade, por definição, é o universal. Então você relativiza, que por sinal, o nominalismo é o pai do relativismo. Ambos andam juntos ali. O relativismo surgiu graças ao nominalismo. O nominalismo serviu de base para todas essas teorias subjetivistas, porque ele nega o universal, ele nega a essência, ele foca somente nas particularidades, nas individualidades, ele só aceita isso. Mais pra frente desse vídeo eu vou explicar como o nominalismo, junto com outros dois elementos, configuram o estado moderno vigente. Mas não tem só isso, também há o materialismo e o positivismo. O homem moderno, ele é essencialmente materialista. Ele dá valor ao que é físico, ao que é material. Só isso. Ele não elabora um cenário transcendente. Ele nem busca por isso. Ele busca por prazeres mais banais.
mais momentâneos, tudo que tange a materialidade. E o que é o positivismo? Bom, o positivismo é basicamente uma teoria filosófica e política que propõe que a ciência é a única forma de conhecimento válido. Então ele acaba impondo um mecanicismo como um meio normativo social. Em outras palavras, ele descarta qualquer forma de saber que não seja através do método científico. E por que esse endeusamento da ciência é incorreto? A afirmação de que a ciência é a única forma de conhecimento válido não pode ser sustentada pela própria ciência, porque as bases da ciência não são científicas, mas filosóficas. A própria matemática é algo que antecede a ciência. A ciência pressupõe a matemática, mas não comprova a matemática porque isso já faz parte da própria ciência. Então, tentar provar matemática através da ciência seria argumentar em círculos. Outro ponto é o princípio da falsibilidade de Karl Popper, que diz que uma teoria só é válida cientificamente se for falseável. Como a afirmação positivista não é falseável, ela não é científica. Ou seja, o mais irônico é que quem propõe que a ciência é absoluta e o único modo de conhecimento válido não consegue comprovar isso pela própria ciência. Então ele usa de meios anticientíficos para comprovar a sua tese. Afinal, não dá para comprovar a ciência pela própria ciência. Isso não é nenhum tipo de argumento, olha como a ciência é ruim, olha como a ciência é inútil. Não é nada disso. O método científico tem um papel muito importante no pensamento humano. Mas o positivismo e o cientificismo são errados. Eles corrompem a ciência, porque a ciência tem um modelo limitado, o que é natural, isso não é uma crítica, mas algo inerente, uma constatação, e o positivismo tenta abranger tudo com o método científico, sem utilizar o método científico. Então ele propõe, use o método científico, só que ele não está usando o método científico para pedir que você use o método científico, entendeu? E claro que todo esse misto iria formar o homem moderno, um homem nominalista, materialista, progressista, o que é evidente pra gente nesse tempo que nós chamamos de século XXI. Outro ponto do Weaver é sentimentalismo e brutalismo. Então, uma crítica dele à modernidade é direcionada ao homem brutalista e ao homem sentimentalista. E as pessoas, no mundo de hoje, são extremamente sentimentalistas, até mais que brutalistas. Por quê? Porque há um culto ao sentimento, um culto à emoção, em detrimento da razão. O pensamento fica de fora. O pensamento só serve se ele for colaborar com o meu sentimento. Porque se o pensamento é antagônico ao que eu estou sentindo, as minhas emoções, ele deve ser cancelado, ele deve ser censurado, porque eu estou me sentindo ofendido, eu estou me sentindo isso, eu estou me sentindo aquilo. Então, o sentimentalismo é um elemento muito presente na mentalidade do homem moderno. O brutalismo já é o oposto. Ele ignora qualquer tipo de imaginação ou algo transcendente. Ele foca somente no mundo empírico, no mundo bruto. Então ele não consegue enxergar um ideal, ele não consegue fazer um exercício de pensamento para imaginar a justiça, para atingir coisas que são transcendentes ao próprio mundo real. Portanto, esses dois extremos acabam sendo prejudiciais para o homem. O Weaver acaba propondo um equilíbrio entre os dois. Você não pode ser nem sentimentalista nem brutalista, você deve equilibrar de modo que você não seja nenhum nem outro. Outro tema que o Weaver aborda, para além do sentimentalismo e o brutalismo, é o igualitarismo. Esse é bem interessante, porque nós vemos muito, hoje em dia, as pessoas clamarem por igualdade. Então, eu quero igualdade, vamos buscar a igualdade, o que importa é a igualdade, temos que ser iguais. E o Weaver entende que o igualitarismo é algo desorganizador, porque se a sociedade é passível de compreensão, ela é passível de hierarquia, e se ela é hierárquica, ela não é igual, e nem pode ser. Mas e a igualdade perante a lei? Bom, a igualdade perante a lei não é necessariamente que as pessoas são iguais em seu interior ou enquanto indivíduo, mas que elas são sujeitas da mesma forma a uma mesma ordem. Mas e a igualdade de condições? Aí já seria a injustiça, porque a mesma lei para o boi e para o leão não fazem sentido. É possível ter igualdade de condições de alguém que nasce no Brasil, alguém que nasce na Noruega? É possível ter igualdade de condições de alguém que nasce na Etiópia e outro que nasce no Japão? É possível ter igualdade de condições para quem tem 60 anos e para quem tem 18? Ou seja, há diferenças que fazem parte da estrutura da sociedade. Então, essas diferenças não têm como ser combatidas. Não é que elas são ruins ou boas, elas simplesmente não têm como ser combatidas. Haverão diferenças de oportunidades em todos os gêneros. É impossível você garantir a igualdade de oportunidade.
Porque o próprio conceito de oportunidade já é subjetivo. O que a pessoa pode entender como oportunidade, a outra não pode não entender. O que você entender pode diferenciar das duas. E você não vai conseguir igualar. Você não vai conseguir igualar todos a mesma oportunidade. Seria injustiça. Portanto, o igualitarismo é muito perigoso. Ele tende a privar as pessoas de serem quem elas são e de privar o homem à liberdade. O que eu quero que você perceba é que há sempre erros históricos, políticos, filosóficos, teológicos, sociológicos, econômicos por trás de toda essa decadência. Todo processo tem uma explicação racional. Não há desordem, não há caos no mundo. O caos, ele tem uma explicação. Então ele não é caótico. Porque o mal, ele tem uma explicação. Como eu disse no início desse vídeo, lá no início, antes da introdução, o mal é extremamente coerente, o mal é extremamente estratégico, o mal é extremamente racional. E o que nós temos que fazer é nos relembrar do passado. Segundo Weaver, o modernismo é uma espécie de provincianismo, já que ele se recusa a olhar além do horizonte do momento atual, assim como o camponês pode olhar com suspeita para tudo quanto esteja além de sua propriedade. Weaver também nos diz, na sua página 127, que o homem de cultura considera relevante todo o passado, ao passo que o burguês e o bárbaro consideram relevante apenas o que está estritamente ligado à satisfação de seus apetites. E agora vamos para uma das partes que as pessoas mais se interessam, que é o Estado moderno. Como o Estado moderno se construiu? Bom, há 3 elementos muito presentes no Estado moderno. Eles não foram selecionados através do livro do Richard Weaver. Na verdade, de onde veio a inspiração para fazer essa definição foi do curso do Guilherme Freire, onde ele aborda a história da igreja de Daniel Hobbes e também faz algumas observações de Wögling. E há uma definição bem clara ali de 3 elementos modernistas. São eles: nominalismo, gnosticismo e regalismo. O que são esses ismos? Bom, o nominalismo eu já expliquei. O nominalismo, ele nega os universais. Quando você nega os universais, você nega as essências. Negando a essência, você também nega a verdade. Você nega o ser humano como um todo, uma universalidade na natureza. Você nega a lei natural, nega a justiça, tudo que é, por definição, universalizante. Isso, geralmente, resulta em um relativismo. Já o gnosticismo, ele vem de gnose. Gnose, do grego, significa conhecimento. Em termos históricos, o gnosticismo é uma heresia perante o catolicismo, porque o católico crê que você se salva pela graça. O gnóstico, ele crê que você se salva pelo conhecimento, por esse mundo terreno, pelo que você consegue inteligir do mundo terreno, aí você se salva. O mundo está perdido, tem um demiurgo, enfim. Mas não é essa definição histórica do gnosticismo. É uma definição política, pela qual o próprio Wögling, observa, tem relacionamento com a imanentização da escatologia. O que seria isso? Bom, o gnosticismo político, ele vai prometer um paraíso na Terra. Ele vai substituir o céu pelo mundo material. Vocês terão propostas utópicas de mundos perfeitos, mundos ideais. Todos gostariam de viver. Já o regalismo é a sobreposição do poder temporal ao poder espiritual. Qual o problema disso? Agora quem define o que é bem e mal não é Deus, não é Cristo, não é a religião. Quem define o que é bem e mal é o homem, é o político, é o rei, é o monarca, é o presidente, é o ministro do STF. Eles definem o que é bem e mal, porque a religião é desassociada da sociedade. Não existe a potência, no sentido de poder, do âmbito espiritual. Agora o que vale é o político, é o burocrata. E o regalismo, ele faz parte do Estado moderno justamente por isso. Então observe que em todos, indiscriminadamente, há pelo menos um desses 3 elementos. Qualquer estado, pegue a China, Estados Unidos, principalmente Noruega, Nova Zelândia, Alemanha, Rússia, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, pega tudo isso e você verá que há esses elementos. O Ocidente, principalmente, é nominalista. Ele nega universais, ele nega princípios objetivos universalizantes. Então ele tenta sempre dar uma relativizada no que pode, para burlar normas, burlar fatos, verdades. Ele também é agnóstico, ou seja, todo político vai prometer mundo imanente perfeito. Todo, absolutamente, seja de direita ou de esquerda, ou do centro. Todo vai prometer um mundo perfeito, onde vocês vão ficar felizes, onde nós vamos ficar felizes, onde eles vão ficar felizes. E a maioria dos estados modernos são contra a participação da religião no âmbito moral e legislativo. Portanto,
O Estado define o que é bom. Há uma Constituição, e a Constituição define o que é justo e injusto. Por que eu devo obedecer a lei? Porque está na Constituição. Não é porque é justo, não é porque é injusto. Não é porque é bom, não é porque é mal. É porque está na Constituição. Consegue perceber as semelhanças com a realidade? Eu consigo facilmente. Qualquer um consegue. E ver que esses três aspectos são presentes em praticamente todos os estados. Um ou outro não tem um desses. No geral, todos os estados modernos têm os três. E claro que não dá para não citar os filósofos modernos que contribuíram para a queda do Ocidente. Afinal, é esse o nome do documentário, A Queda do Ocidente. Não dá para negar que houveram pensadores. Afinal, o Estado moderno ele não se construiu sozinho. Os aspectos que até fogem de muitas dessas definições, dessas três definições, mas constitui, querendo ou não, o Estado moderno são componentes, e não só o Estado no sentido governamental, mas o Estado do ser humano, a modernidade. São oriundos de filósofos, são oriundos de pensadores, psicólogos, teólogos, sociólogos. Quais seriam eles exatamente? Você tem Marx, que introduz, divulga materialismo histórico, uma luta de classes, uma sempre contra a outra. E claro, como eu disse anteriormente no vídeo, o materialismo é focado. Então Marx já é um desses cavaleiros das trevas. Freud, com as teorias em volta do inconsciente, da libertinagem, a libertação sexual, espaço para uma maior sofisticação do propagandismo, seja ideológico ou não ideológico. Nietzsche, com a quebra com a metafísica clássica, fundando a própria metafísica antropocêntrica, onde o homem é o rei, a sua vontade de poder, a sua vontade de potência que manda. Comte, o pai do positivismo, que cria uma utopia científica, uma utopia materialista, ao estilo Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, atribuindo uma onipotência no método científico. Já Huxley, que não é o Aldous Huxley, é o outro Huxley, é responsável por uma teoria de evolucionismo social, seleção natural social. Isso abre espaço posteriormente para a eugenia. Você tem esses pensadores muito peculiares que contribuíram muito ou parcialmente. Claro que nesses autores tem pontos interessantes, mas contribuíram de uma forma ou de outra para a queda do Ocidente. E a eclosão de todas essas ideias borbulhando no mundo se deu no século XX. Já o século XXI é a fase posterior ao caos. Então hoje nós vemos o Estado moderno se diluindo, se autodestruindo. O Ocidente cada vez mais fraco, mais dependente, tanto moral quanto intelectualmente. Nós vemos nitidamente essa decadência. E quais as teorias e pensamentos que vão se formar? Tem o racialismo, o totalitarismo, o propagandismo, o niilismo, a libertação sexual, o consumismo, o niilismo, globalismo, socialismo. Se você for parar para observar, o nacional-socialismo é o quê? É um totalitarismo racialista, ou seja, é um Estado totalitário autoritário focado na raça. O comunismo é um totalitarismo-autoritarismo igualitarista. O feminismo igualitarista, o feminismo propagandista, igualitarista, socialista e com foco na libertação sexual, na libertinagem. É sempre assim, todos esses modelos. Se você pega qualquer ideologia moderna, como muito bem pontua o Guilherme Freire, você vê que elas se enquadram sempre nesses mesmos aspectos. Totalitárias, autoritárias, relativistas, propagandistas, socialistas, racialistas. É sempre a mesma coisa. Tudo se repete de formas diferentes, mas se repete. O problema de você não estudar a história é que você está condenado a repeti-la. Esse é o problema do homem moderno. Ele repete os mesmos erros porque ele se recusa a aprender com o passado porque ele é progressista. Como um dia Chesterton muito bem falou, chegará um dia em que teremos que provar que a grama é verde. E esse dia chegou. E as pessoas estão começando a ver isso. Portanto, o século XXI, diferente do século XX, tem esperanças. Porque é algo tão bizarro, é algo tão autodestrutivo, que mesmo a pessoa que não tem essa ordem intuitiva acaba percebendo que tem algo de errado. E ao se aprofundar, vê que há bases para o que aconteceu. Há sucessões lógicas para o que veio a ocorrer. E por que o homem moderno é infeliz, é decadente, é inquieto, irracional, sentimentalista, relativista? Mas Weaver propõe um contra-ataque. Ele diz que um apreço pela ordem natural, pela lei natural, por conceitos universalizantes, é essencial para a construção da civilização, ou melhor, para a reconstrução da civilização. As pessoas também devem ser vistas como indivíduos e não como grupos, não como membros de movimentos, de partidos,
de ideologias, elas devem ser vistas como indivíduos. E por último, o homem ou a mulher que estão opostos a esses valores modernos líquidos devem ter cautela para não se tornarem novos revolucionários. Então você não deve revolucionar a cultura, você deve restituir a cultura, é diferente. Senão você vai se transformar em outro revolucionário, em outro ideólogo. O que não é, nem de perto nem de longe, o que uma visão de mundo mais conservadora propõe. Se você assistiu até aqui, eu agradeço pela sua paciência, pelo tempo prestado. Eu peço também para você me seguir, caso você não siga. Compartilhe com seus amigos, principalmente. Não basta somente curtir, compartilhe de graça, porque esse é um tipo de vídeo que dá muito trabalho. Sou eu que faço o roteiro, apresento, evidentemente, edito, estudo, pesquiso, edito áudio, faço as animações. Então é todo um processo muito complicado até chegar a esse produto final que você está observando. E com esse vídeo, conseguimos concluir que a queda do Ocidente não é um diagnóstico, mas sim um atestado de óbito.